Cinemática vetorial. É a descrição do movimento do ponto de vista vetorial. Bom, a cinemática vetorial ela é um pouco abstrata. Então, nós vamos sempre comparar a cinemática vetorial com a cinemática escalar. Ok? Vamos nessa. Para a gente começar a discutir a cinemática, nós precisamos do conceito de deslocamento. Agora, deslocamento vetorial. Eu vou me referir ao deslocamento vetorial por um vetor ΔR, ok? Bom, deslocamento é o espaço final menos o espaço inicial. Nós vamos fazer isso vetorialmente e assim a gente vai ter o deslocamento vetorial. Como nós vamos fazer isso? Bom, imagine um sistema de eixos cartesianos, o eixo X, o eixo Y, e imagine que um corpo vai percorrer uma certa trajetória nesse sistema de eixos, ok? Então, o corpo ele começa a se movimentar desse ponto, ele tem aqui então uma posição inicial no tempo inicial, ok? S0 no tempo T0, tá ali o corpo. E ele vai se movimentar até essa posição final S e vai chegar lá quando no meu relógio marcar um tempo T, ok? Bom, a gente já estudou isso na cinemática escalar. A gente sabe que a diferença entre a posição final e a posição inicial dá o tamanho dessa linha que o corpo percorreu, que é exatamente essa linha marcada em vermelho, ok? Nós vamos chamar isso aí de ΔS, ok? E isso é para nós o deslocamento escalar, ok? Deslocamento escalar é o ΔS e eu calculo ele fazendo espaço final menos o espaço inicial. Veja, o deslocamento escalar ele é medido sobre a trajetória percorrida pelo corpo, ok? Bom, mas e o deslocamento vetorial? Como nós vamos pensar nele? Bom, pessoal, para nós pensarmos no deslocamento vetorial, nós devemos pensar numa posição inicial ou num vetor posição inicial, que seria a distância ou o vetor que liga o ponto que é a origem do sistema de eixos ao ponto que é a origem do movimento. Então tá aí, ó. Esse é o vetor posição inicial, R0, ok? O vetor posição final liga a origem do sistema de eixos ao ponto onde o corpo termina o movimento, que é o vetor R. Como nós poderíamos determinar o vetor deslocamento, no caso o ΔR? Bom, pessoal, delta é sempre o final menos o inicial. Então, nós poderíamos fazer o vetor posição final menos o vetor posição inicial. Nós já discutimos em aulas passadas o vetor diferença ou a subtração vetorial R menos R0 e nós vimos que R menos R0 é o vetor que liga este ponto aqui a este aqui, ok? Da ponta do vetor negativo até a ponta do vetor positivo. Tá aí, esse é o deslocamento vetorial. Ah, professor, eu achei muito complexo. Como que eu poderia simplificar isso? É só você perceber que o deslocamento vetorial é a distância em linha reta entre os pontos inicial e final, ok? Então, se o exercício pedir para você deslocamento vetorial, você vai calcular a distância em linha reta entre os pontos inicial e final. E pronto, acabou, ok?
Visto isso, pessoal, nós poderíamos agora entender um conceito muito importante, que é o conceito de vetor velocidade média. E eu vou chamar ele aqui, de vetor VM, ok? Vetor velocidade média, tá? Bom, você já sabe o que é velocidade média, no entanto, quando você estuda a cinemática escalar, você define simplesmente a velocidade média. A partir de agora, nós vamos diferenciar a velocidade média escalar e a velocidade média vetorial, ok? Bom, pessoal, a velocidade é a razão entre o deslocamento e o tempo. Aqui nós teremos a razão entre o deslocamento vetorial, que é o ΔR, e o intervalo de tempo necessário para percorrer esse deslocamento. Como assim? Bom, você pode ver aqui que o corpo ele sai dessa posição e vem até essa posição aqui, ok? Percorre então um deslocamento ΔS no intervalo de tempo ΔT. Então, para você calcular a velocidade escalar média, você faz ΔS sobre ΔT. Para você calcular a velocidade vetorial média, você vai fazer ΔR sobre ΔT. Ou seja, é só você calcular o tamanho desse vetor, ΔR, e dividir pelo tempo de movimento, o mesmo tempo aqui desse movimento, ok? Pessoal, a velocidade média, ela tem o mesmo sinal aqui, do ΔR. O ΔR é positivo, a velocidade média também é positiva. Então, ela vai ter a mesma direção e o mesmo sentido do vetor deslocamento ΔR. Se o vetor deslocamento está apontando para cá, então a velocidade média também vai apontar para cá. Bom, mas o que seria isso? Bom, dá uma olhadinha aqui na figura e veja como nós podemos determinar esse conceito de velocidade média. Veja só, o movimento ele acontece nessa linha, mas e se nós pensássemos de forma conceitual? Se ele acontecesse em linha reta entre os pontos inicial e final, qual seria a velocidade média? Bom, então nós vamos calcular o módulo dessa velocidade vetorial média fazendo o módulo do vetor deslocamento pelo intervalo de tempo que esse movimento demorou para acontecer. Veja que o tempo que está aparecendo aqui é exatamente o tempo que nós temos aqui, Por quê? Porque os movimentos, olha lá, eles são simultâneos, tá? Então aqui vai acontecer o movimento real e aqui o conceitual. Veja só, ao mesmo tempo, ele sai da origem do movimento juntos e terminam juntos. Vejam só, terminou os dois ao mesmo tempo. Portanto, para você calcular a velocidade escalar média, que é o ΔS por ΔT, você vai usar o mesmo tempo para calcular o vetor velocidade média, que é o ΔR por ΔT, ok? Bom, mas como determinar o módulo do vetor ΔR? Bom, a gente já calculou, a gente já viu como faz isso aqui lá quando estudamos o conceito de subtração vetorial. Basta a gente saber o ângulo aqui entre os vetores R e R0 e aí então a gente calcula o módulo de ΔR usando a lei dos cossenos, ok? Como nós temos uma subtração vetorial, nós vamos fazer o segundo sinal negativo. E aí vale também os casos particulares, beleza? Bom, pessoal, nós poderíamos agora fazer uma comparação entre o movimento escalar e o movimento vetorial. Você pode comparar agora os módulos dos deslocamentos. O módulo do deslocamento escalar é o comprimento dessa linha vermelha, ok? É o movimento sobre a trajetória. Já o deslocamento vetorial é a linha reta entre os pontos inicial e
final. Então você pode perceber que o ΔS ele é um pouco maior do que o tamanho de ΔR, mas ele poderia ser igual. Em que caso, pessoal, o deslocamento escalar é igual ao deslocamento vetorial? No caso do movimento em linha reta, ok? Então, o deslocamento escalar é sempre maior ou igual, no caso do movimento retilíneo, que o deslocamento vetorial, ok? Isso faz com que os módulos das velocidades médias também sejam diferentes no caso de movimentos em linha curva. A velocidade escalar média tem um módulo maior ou igual que a velocidade vetorial média, ok? Quando vai ser igual? No movimento em linha reta, beleza? Bom, pessoal, o conceito é esse, ó, beleza? Então, nós vamos analisar o movimento escalar sobre a trajetória e o movimento vetorial sobre a linha reta que liga os pontos inicial e final, beleza? Vetor, velocidade instantânea. Bom, o que é instantâneo? Instantâneo é em um determinado tempo, ok? É em um instante. Então, como estudar a velocidade em cada instante do movimento? Imagine um movimento segundo essa trajetória aqui, ó. O móvel vai percorrer essa curva desse ponto aqui para esse aqui, ok? Eu gostaria que vocês estudassem a velocidade, que me dissessem as características da velocidade nesse ponto, ponto 1, nesse aqui, nesse e nesse ponto 4, ok? Bom, para isso você precisa conhecer as características da velocidade. Ela é sempre tangente à trajetória e aponta no mesmo sentido do movimento, ok? Então, direção do vetor velocidade instantânea, tangente à trajetória. O que é tangente? É uma reta que toca uma curva apenas em um ponto, sem cruzar essa curva, ok? Sentido, o mesmo do movimento, por isso o vetor velocidade no ponto 1 aponta para cá, no ponto 2 aponta para cá, no ponto 3 aponta para cá e no ponto 4 aponta para cá, ok? Então é como se nós fôssemos contornando a curva, né? Pode, por exemplo, imaginar com a mão reta mesmo, ó. Você vai contornando a curva para onde está apontando. O dedo aqui, ó, é para onde vai apontar o vetor velocidade instantânea, ok? Bom, pessoal, e o módulo da velocidade? É igual ao módulo da velocidade escalar instantânea. O que é esse módulo da velocidade escalar instantânea? É o valor marcado no velocímetro do carro. Ok? Então, esses são os conceitos que nós precisamos lembrar a respeito de cinemática vetorial, ok? Bom, eu gostaria de tratar aqui com vocês um exercício número 22. Esse é um exercício do livro de vocês, está lá na página 127. Acompanhe a leitura comigo. Um ônibus percorre em 30 minutos as ruas de um bairro, de A até B, como mostra a figura. Então veja só, o ônibus ele sai aqui do ponto A, ó, vem para cá, direita para baixo, esquerda, baixo e direita, ok? Ele fala para nós, considerando a distância entre duas ruas paralelas, consecutivas igual a 100 metros, analise as afirmações. 1. A velocidade vetorial média nesse percurso tem módulo 1 km por hora. 2. O ônibus percorre 1.500 metros entre os pontos A e B. 3. O módulo do vetor deslocamento é 500 metros. E 4. A velocidade vetorial média do ônibus entre A e B tem módulo 3 km por hora. Bom, pessoal,
Então, vamos começar aqui pelo item 2, ok? Ele pergunta para nós aqui quanto que o ônibus anda de A até B. Então aqui, ó, o ônibus vai percorrer daqui até aqui 200 metros, mais 100, mais 100, mais 100, mais 200, mais 100 e mais 300. Então esse é o deslocamento escalar em cima da trajetória, ok? Então vamos somar tudo isso, 200 mais 100 mais 100 mais 100 mais 200 mais 100 mais 300, ok? Isso nos fornece um deslocamento de 200 com mais 100, 300, 400, 500, 600, 700, 800 com mais 300, 1.100 metros, ok? Então ele falou para nós que era 1.500 metros, portanto, falso A2, ok? Bom, pessoal, na parte 3 ele pede o módulo do vetor deslocamento. Então eu vou para 3, por quê? Porque para eu calcular a velocidade vetorial média, eu preciso do vetor deslocamento. O que é esse vetor deslocamento? Lembra? É a distância em linha reta entre os pontos inicial e final, ok? Então esse aqui, ó, que eu acabei de desenhar é o vetor deslocamento. Como que a gente determina o vetor deslocamento? Veja, é um vetor inclinado. Eu consigo saber quanto é essa distância e quanto é essa distância aqui? Consigo, ó, 3 quarteirões, 300 metros aqui, 4 quarteirões, 400 metros, ok? Nós temos aqui um triângulo retângulo e nesse triângulo retângulo nós podemos aplicar Pitágoras, que fica a hipotenusa ao quadrado é um cateto 300 ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado, tá? O outro cateto é 400 metros. Então, ΔR ao quadrado é 300 ao quadrado, 300 vezes 300, isso aí dá 90.000 e 400 ao quadrado dá 160.000. 90.000 com mais 160.000 dá 250.000. Eu tiro a raiz e encontro então 500 metros. Se você lembrar do triângulo 3, 4, 5, você pode fazer aqui também 300, 400, 500. 3, 4, 5, 30, 40, 50, 300, 400, 500. Beleza? Então, é verdadeiro a parte 3, ok? Parte 4 ou 1, tá? 4 ou 1, que ele pergunta a mesma coisa, beleza? Bom, pessoal, a velocidade vetorial média. Como que a gente calcula? O módulo da velocidade vetorial média. A gente faz o módulo do vetor ΔR, ok? E divide pelo tempo. Mas quanto que é o tempo, pessoal? Ele falou para nós que era 30 minutos. 30 minutos é meia hora. Meia hora é 0,5 hora, ok? Tá aqui, ó, 30 minutos, beleza? Então, meia hora, mas por que você vai transformar em horas? Porque ele está dando aqui, ó, a velocidade em quilômetros por hora. Aqui está escrito 1 km por hora, tá, pessoal? Aqui 3. Então, vamos calcular, vamos ver qual que é o resultado. Então, deslocamento vetorial, 500 metros, né? 500 metros, pessoal, isso é meio quilômetro, tá? Vou transformar aqui para a resposta já aparecer em quilômetro por hora. Beleza? Então, meio
dividido por meio resulta em 1 km por hora. Então a correta é a 1, a primeira. A quarta é falsa, ok? Bom, pessoal, então a dica que fica aí para vocês é a seguinte: toda vez que o movimento for escalar, nós vamos pensar sobre a trajetória. Se o movimento for vetorial, nós vamos pensar em linha reta entre os pontos inicial e final. Se ele não falar nada, aí a gente vai ter que treinar um pouquinho, nós vamos ter que ver qual é a melhor opção, ok? Porém, a velocidade é vetorial. Mas o que mais cai em vestibulares ou processos de avaliação seriado é o escalar, ok? Bom, é isso. Até a próxima aula. Tchau, tchau.